Fala, rapaziada! Quanto tempo, hein? Tivemos uma pausa aí do nosso conteúdo, nossa saga Top 11, primeira temporada, foi muito bacana. Quem não assistiu, olha aí no nosso canal, porque a gente conseguiu a façanha, né, de encontrar os 11 maiores jogadores que jogaram com a camisa da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Então foi uma saga, é uma série mesmo, foi muito legal. E a gente chegou a uma seleção que sempre haverá questionamentos, né? Alguns vão questionar uma posição aqui, outra ali, mas o que eu falo é, se fosse essa ou outra que questionasse, a gente percebe o quanto que o futebol brasileiro é rico, o quanto o futebol brasileiro é poderoso, né? Então a gente formou uma baita seleção. E hoje a gente vai estrear a segunda temporada da saga Top 11, e a nossa missão, na minha opinião, é ainda mais difícil, porque a gente vai em busca dos 11 maiores jogadores de todos os tempos na história das Copas do Mundo, do resto do mundo. Então, se a gente primeiro buscou os 11 do Brasil, agora a gente vai buscar os 11 do restante. Olha quanto o Brasil é poderoso, hein? A gente tem o Brasil com uma seleção só dele e uma para o resto do mundo. E, repito, acho que a missão não vai ser nada fácil. E para cumprir essa missão comigo, eu tenho aqui hoje meus amigos Mercinho, Matheus e Josélio. Josélio Júnior, um mito. E o Josélio já foi... Só para a gente achar as seleções de cada Copa já vai ser uma luta. Que dirá da história das Copas, né? Então vai ter muito debate bacana. O quanto que a gente vai se enriquecer de conteúdo nesse processo aí vai ser muito legal. Então, essa temporada realmente tem muito que ensinar para todos nós, inclusive a gente aqui na pesquisa para montar aí esse conteúdo. A gente vai se enriquecendo e vocês acompanhando aí junto. Então, deixa o comentário aí, se você achou que faltou alguém, vai ter muita resenha para a gente fazer. Beleza? Então, já vou começar aí falando com cada um de vocês. O que vocês acham, né? Qual a expectativa para essa segunda temporada? E começando pelos mais velhos, né? Então, Matheus, por favor. Mercinho, fala primeiro. Bom, a expectativa é boa, né, gente? Né? A gente vai ter aí, acho que disputas interessantes, entendeu? Vamos ver o que vai dar isso aí. Salve, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudando meus ex-atletas que estão de volta aí, né? Todo mundo nessa função, de novo nas gravações. É muito bom estar discutindo isso aqui pelo seguinte, é enriquecedor, porque aqui a gente vai colocar futebol e história. A gente estava uma coisa meio regionalizada e a gente vai ter uma dimensão global. E aquela história a gente pegar o macro para começar a avaliar vai ser muito bacana. Eu realmente estou muito curioso para ver onde a gente vai chegar com isso. Quem não acompanhou os bastidores de WhatsApp, vocês não têm noção de quanto já tivemos que pesquisar nos anais da história aí, quem jogou entre 70 e 60, já estão colocando aí, já estão... O negócio tá bom, gente, acompanha que vai ficar bacana. É ou não é, Josélio? E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? É um prazer aqui estar conversando com vocês aqui. Eu quero dizer que eu sinto falta de conversar com vocês, cara, faz muita falta. A gente só percebe quando a gente fica sem, né? Então, assim, faz falta os nossos embates, nossos debates sobre futebol aí, e eu acho que o Rafael vai surpreender aí. Eu acho que a seleção do resto do mundo vai ficar ou igual ou melhor do que a seleção brasileira da história das Copas aí. Mas só de existir essa dúvida, a gente vê o quanto que o Brasil é forte, né, cara? Sim. Né? Imagina, você junta o resto do mundo para conseguir fazer uma seleção que a gente fica na dúvida se vai ser igual ou melhor. Porque assim, que as duas vão ser fantásticas, eu não tenho dúvida. Né? O futebol mundial tem muita gente boa. E aí, cara... Vou fazer uma colocação rapidinho aqui. Ô, José, você sabe que tentaram fazer essa pesquisa na Argentina e os argentinos não entenderam o que é resto do mundo. E aí ficou aquela história, né, de fazer seleção da Argentina e resto do mundo, eles não sabiam o que era resto do mundo. Então, por isso ficou muito difícil pensar que havia seleção fora da Argentina, tá? Então, essa pesquisa lá não tem jeito, viu? Falar para a Argentina que existe resto do mundo, isso é uma coisa que é impensável, tá? Pois é só falar com eles quem tem mais título que aí eles lembram rapidinho. Bom, inclusive já vai uma pergunta aqui. Temos 4 camisas gigantescas nessa primeira gravação nossa, né?
Para mim, as duas maiores seleções depois do Brasil, né? A amarelinha é a maior de todas, estão nessas 4 que a gente está vendo aqui, né? Querem votar? Qual que é a maior delas depois do amarelinha? Qual que é a maior, José, depois do Brasil? Depois do Brasil? É. Uai, em números é a Alemanha, né? Em números, é a Alemanha. Eu digo camisa mesmo, camisa. Chegou, botou... Qual que mais camisa. entorta varal aí? Qual delas que mais aí. pesa o varal? É a Alemanha, né? Eu também acho que é a Alemanha. Né, sim. E a Itália que está contigo aí? Você acha que pesa mais que a da Alemanha? Não, acho que hoje a Alemanha pesa mais, entendeu? Depois das últimas Copas aí... As duas já ganharam Copa com seleções que não tinham qualidade em tese para isso, né? Pela camisa mesmo ali, né? A maioria das Copas que elas ganharam foi assim. Foi. É até estranho, né, cara? Se você, por exemplo, a gente já vai até discutir isso mais para frente, mas você vai ver que tem time da Itália, por exemplo, que ganhou a Copa do Mundo, que era inferior, por exemplo, a time que na outra Copa do Mundo ou na Copa anterior não fez uma campanha tão boa assim, né? Sim. O Brasil também, não pode, o pessoal só não pode, a gente vai chegar lá, mas o pessoal só não pode confundir e achar que o time de 82 da Itália era ruim, tá? Não pode comparar porque você está comparar com o Brasil de 82 não é uma coisa. O time da Itália de 82 era muito. Mas 2006 o time não era nada demais. Não, fraco, muito fraco, bem fraquinho. Mas vamos chegar lá. Bom, e aí, cara, vocês vão lembrar que na primeira temporada a gente fez um desafio inicial e tem que ser papum, hein, galera? Para quê? Para a gente montar na nossa cabeça, antes de ver mano a mano, a seleção de todos os tempos. Para no final, no último episódio, a gente faz a comparação. Na primeira temporada, a gente viu que deu diferenças. Então, agora é hora da gente fazer o mesmo. Então, vai ser um papum rapidinho. Eu vou perguntar, posição por posição, quem que você acha que é o maior de todos os tempos na história das Copas do Mundo. Vocês vão me respondendo, a gente vai colocando isso aí. E a nossa produção faz uma artezinha depois da seleção montada. E lá no último episódio a gente compara com o que a gente vai obter de fato. Combinado? Então, eu vou começar com o goleiro. Na opinião de vocês, qual é o maior goleiro da história das Copas do Mundo não brasileiro? Eu, particularmente, Buffon. Já deu Buffon. Seria unânime, José, ou não? Não sei, né? Isso aí, o pessoal vai falar Buffon porque ele é contemporâneo da gente aqui, mas se a gente pesquisar aí na década de 60, o Iacha era tido como o maior goleiro do mundo e na história das Copas também, assim, tem essa discussão. Eu não tenho essa certeza se é o Buffon, não. Eu ainda fico na dúvida. Ainda fico na dúvida do Buffon, do Mazurkiewicz, do Iacha. Todos esses são os Zoff da Itália. José, você sabe que o soviético realmente fala que o Dassaev era melhor do que o Iacha. Eles falam mesmo, a galera do Vocês acham que o Neuer da União Soviética fala. Aí, galera? O Neuer está nessa prateleira aí? Tá, o que acontece? É muito difícil discutir isso, porque talvez o goleiro, ao longo da história, tenha sido a posição que mais evoluiu. Então, assim, é óbvio que se a gente colocar o Neuer do lado do Iacha, o Neuer é mais goleiro do que o Iacha. Mas se a gente olhar para a época, né? Então, assim, fica essa discussão. Eu tenho muita dificuldade de... É lógico que a gente espera falar que o Neuer é melhor. E, de fato, deve ser mesmo. Mas, para a época, o que o Iacha fazia... Mas a defesa de tamanho mesmo, né, José? Porque, assim, a gente, tecnicamente, não fica dúvida. Mas, de tamanho, eu acho que o Iacha está na prateleira do Buffon, né? Você tem aí um Sepp Maier da vida, você tem alguns goleiros que estão nessa prateleira dos top do mundo. Né? Mazurkiewicz, essa porra é difícil pra caralho de falar. Do Uruguai, que foi um grande destaque, né? Da seleção uruguaia. E acho que o Neuer está nessa prateleira, né? Sem dúvida. Lembrando aí que a Bélgica, que faz muito escola de goleiro, muita gente fala do Courtois, mas teve o Predom, teve o Faf, que eram goleiros que foram fabulosos, entendeu? Então, assim, claro que a Bélgica não ganha a Copa. O Michael também foi muito bom, né? Então, se a gente pensar bem, né, cara, o que a Bélgica produz de goleiro, a forma de... E aí, claro, igual o José falou, a gente tem uma... Por exemplo, você pegar o que foi o Félix, né, e comparar, por exemplo, com o Alisson, então...
é muito surreal, mas é uma evolução muito grande, né? Mas assim, você tem grandes nomes em Copa do Mundo, que é absurdo, né? A defesa que é considerada a defesa da história das Copas é do inglês, o Gordon Banks. Quer dizer, então assim... tem muito debate pela frente aí, mas fomos de Buffon. Na lateral direita, quem seria? Começa aí, José. Não, na minha até... Tempos, hein? Não, todos os tempos. Todos os tempos? Tem que ser de bate-pronto mesmo, é quem vem na cabeça ali. Eu acho que eu vou de Felipe Lan. E aí, galera? Felipe Lan. De bate-pronto. Realmente, eu acho que não, pensar, se é engraçado, se buscar todo mundo, você colocar um lateral direito. O Sérgio Ramos joga como zagueiro, mas ele começa como lateral direito, mas assim, não chega ao que é o Lan. Não. Josiel, eu, por exemplo, eu vou acabar seguindo, aqui eu vou por realmente o seguinte, não tá pensando em ninguém. Claro que vão surgir nomes depois para assim, poxa, eu podia ter falado. Eu acho que faltou aqui para mim um embasamento um pouco mais histórico de aprofundar e buscar alguém, mas... Talvez o segundo tão grande tenha sido Bert Vogts, também da Alemanha. Mas é igual, por exemplo, a ideia de contemporaneidade, eu vou com o Lan dentro do que a gente vê, né? Da questão daí vem a memória de... Eu sigo o relator. E você, Messi, você vai lembrar alguém? Vai puxar? Então, você sabe que hoje eu fiquei pensando nisso, mas eu não tive tempo de procurar nada, até porque ficou sem energia aqui em casa, está agonia mesmo. E eu tentando pensar em alguém também, cara. Lateral direito foi o único que eu não consegui, cara. Entendeu? Lembrar, assim, de... Vai seguir o relator, então, assim. de lateral? Eu vou seguir com o Lan aí. Deixa o Lan. Vamos pular. Vamos ver mais para frente depois. Fechar a lateral esquerda, depois a gente faz a dupla de zaga. Quem que vocês colocariam na lateral esquerda? Essa não tem discussão, cara. Eu acho que é unânime no mundo, Maldini. Eu acho que eu vou de Maldini também, cara. Maldini é muito bom, né, cara? Pô, podia estar na zaga também, né? Tem vaga nas duas. Eu tenho medo da gente fazer agora dessa brincadeira uma zaga muito italiana, né? Eu ia também, falar né? isso. O Bremer era lateral muito esquerda. O Bremer também era muito bom. O Bremer eu acho que o esquerda. Maldini era melhor, mais técnico. Era melhor. Era mais... E era bonito, né? O Maldini era bonito, né, cara? Pô, que isso. Brincadeira. Que homem, né, cara? Nossa Senhora. Aqui e a dupla de zaga? Dupla de zaga. Aí que tá, cara. Aí tem vários que são muito melhores do que os brasileiros ainda. Também acho. Quer dizer, a zaga italiano tem um monte. Não, Baresi. Por exemplo, sem querer influenciar ninguém. Existe a possibilidade do Beckenbauer não estar nessa zaga? Lógico que não. Então porque ele é muito grande, né, cara? Tem uma unanimidade aqui? Lógico que tem. Tô facilitando a vida de vocês, hein, gente? Depois uma parte do cachê. Acho que sim. Tá, então só vocês decidirem quem vai ser o companheiro do Beckenbauer. E aí eu venho uma dúvida, por exemplo, se ele jogar numa seleção, o que o Baresi representa quando ele vem como líbero? E assim, a ideia é de inovar no futebol. Mas o Beckenbauer já fazia isso, né, cara? É. Olha isso. O Beckenbauer já fazia isso antes. O Beckenbauer é um dos zagueiros que mais fez gol em Copa, vocês sabiam? É mesmo? Não, ele, nego fala assim, o Cannavaro foi melhor do mundo sendo zagueiro. O Beckenbauer fez isso lá atrás também. Né? Não tinha esses nomes de hoje em dia. Agora, o companheiro dele, tem vários que a gente pode escolher e pode jogar pro alto que pegar esse mesmo. Tem, tem muito mesmo. Passarella, Baresi, Faquete, Bob Moore da Inglaterra, o Sérgio Ramos mesmo aí, de hoje, o Van Dijk, quer dizer, tem o Van Dijk não fez uma Copa relevante para isso, né? Se a gente a Copa do Mundo, não... Chirré era muito bom. Tem muita gente boa.
Mas aí é com vocês, cara. Vota logo. Vai, Matheus. Eu vou de Baresi, cara. Eu vou de Baresi. cara. Eu também vou de Baresi. Eu sou fã do Baresi, cara. Sou fã do Baresi. Cara, eu também sou, mas eu não sei. Fantástico. Eu acho... Como é que eu vou te falar isso sem ser Enzo? Eu acho que o Nesta era melhor que o Baresi, mas o Baresi é maior que o Nesta. Eu acho que é o seguinte, né? O Baresi é o criador de muitas criaturas que vêm depois, né? Há uma geração de zagueiros da Itália depois do Baresi, que realmente são melhores tecnicamente. Mas eu acho que vão todos beber na água do Baresi, entendeu? Eu acho que ele é uma referência. O Figueiredo é muito grande também, muito bom. Mas vamos de Baresi. Então. Tem mais gente, De Leon. Por enquanto, estamos... Para os italianos, se vocês pesquisarem aí, eles consideram o Facchetti ainda maior do que o Baresi. Mas o Facchetti, você não acha que ele tem muita coisa do Maldini? Ele jogou muito de lateral esquerdo, né? Também. Assim, ele é muito grande, né? Você pesquisar o nome, o cara realmente para o futebol italiano é muito gigantesco. Mas eu acho que ele tem muito do Maldini, principalmente porque, por exemplo, ele foi finalista de Copa jogando de lateral. Então, eu acho que tem muito essa questão de se dividir entre zaga e lateral. Talvez por isso... Agora passa o pente fino na zaga. Buffon, Lan, Beckenbauer, Baresi e Maldini. É brincadeira, cara. Eu ia falar isso. Olha como que, historicamente, a Europa ela formou defensores muito grandes, né? E a América do Sul formou jogadores de meio para frente com mais quantidade, né? Não estou falando só de qualidade, tá? Estou falando de quantidade. Porque a Europa tem jogadores de meio para frente de muita qualidade, mas na quantidade que a América do Sul fornece, nem perto disso, né? A América do Sul, no Brasil, por exemplo, né, cara, até a década de 80 ali, não se preocupava muito com o zagueiro, não. Ué. Bom, mas vamos lá. Flamengo, então, nem se fala. O Flamengo tinha Marinho e Manguito, né, gente? Em 80. Aqui, vamos de meio de campo. Vamos dar uma acelerada? Estou pensando aqui. Vamos lá. Unanimidade. Vamos por unanimidade? Me fala um meio campo aí que não faltaria no seu time de jeito nenhum. Cruyff. Meio campo. Cruyff e Mersin. Alguém deixaria o Cruyff de fora de alguma forma? Na seleção, né, da história das Copas do resto do mundo? Eu posso falar os meus 3 de uma vez? Pode. 5 Zidane, 8 Cruyff e 10 Maradona. E aí, fala o seu, Mersin. Não pode ser 4, não, cara? Não, nós somos ofensivos aqui. Pô, aí é foda, hein? Quem que ficou de fora? Você queria esses 3 também ou não? Esses 3 e mais um, né? Qual um? Quem? Iniesta. Você acha o Iniesta maior que o Xavi, Mersin? Cara, eu acho que sim. Mas eu acho que o futebol é bem... assim, como é que eu gosto? Eu acho que é muito a comparação Baresi e Iniesta, tá? Eu também acho que o Iniesta pode ser melhor, mas o Xavi, para mim, é maior. O Xavi mudou o futebol do mundo, cara. Existe um futebol, que é o que chamam de Guardiola, era Guardiola, mas eu acho que sem o Xavi, não sei se o Guardiola faria o que ele fez. Entendeu? O Xavi é absurdo a mudança que ele faz da maneira de se jogar futebol no mundo inteiro. Ele fez 2 Copas sem errar um passe, cara. Aquele cara é absurdo. É absurdo, né, cara? É absurdo mesmo o cara jogar. Ô, Rafael. Fala aí. Você continua mantendo essa opinião que a Europa não faz nada do meio para frente aí? Não, Zidane e Cruyff. Já você é doido? Nunca falei isso. Eu falo em quantidade, não em qualidade. Tipo assim, Zidane, você pega a França. Na história da França, quantos meias muito acima da média ela fez? 2 ou 3, cara. Entendeu? São muito bons, mas a quantidade não se compara. É isso que eu digo. Mas aí que tá. Aí, olha só. A gente tem que, a nossa análise, a gente tem que contextualizar o período histórico. Por exemplo, o Brasil, a Argentina jogavam sempre para frente. Então tinha que produzir cara de frente.
Hoje a coisa tem mudado. A coisa tem mudado hoje. Hoje, por exemplo, os europeus hoje, os melhores segundos volantes do mundo são europeus. Por que o Gerson encanta a gente? Porque ele é esse segundo volante que tem na Europa, cara. É sim. Então, assim, a tendência é que só aos poucos mude mesmo. Concordo plenamente. É totalmente cultural, né, o negócio. Por isso que a gente critica tanto assim, esse futebol brasileiro nosso, porque te deixa perspectivas ruins lá para frente. Lembra de um episódio quando a gente cita a gente fala da questão do Casimiro, de repente ser um dos maiores do Brasil, e a gente fala muito da Espanha também, a gente fala do Xavi, do Iniesta, mas, por exemplo, a Espanha joga muito em torno do Busquets. O que é o Busquets para a seleção da Espanha? Eu acho que assim, todo mundo fala, claro, no resultado do Xavi e do Iniesta, mas o que o cara faz, porque se a gente for pensar em alguém para marcar, se o Dunga está na seleção como volante, eu particularmente vejo alguém para marcar como o Busquets é algo absurdo, cara. Você fala assim, alguém que vai revolucionar essa forma de ser um cabeça de área. Mas eu acho ele gigantesco, cara. Mas se você pegar a Copa de 2006, que não tinha ele, o Xavi já foi monstruoso em 2006. Entendeu? Sim. Cara, essa seleção é muito melhor do que a brasileira, cara. O Xavi é loucura. Mas vamos lá, me fala aí, ô Mercinho. Estamos com voto para Zidane, Cruyff e Maradona. Me fala os seus três aí. Cara, é foda, hein? Tem tanta gente boa, tem um Redondo também, cara. Que eu particularmente era fã. Mas em Copa do Mundo ele nunca foi esse cara, né? É. Se a gente pegar o recorte Pode ser, em Copa do Mundo, eu acho que você já elimina o Redondo. Se Redondo. pensar em Copa do Mundo, não foi lá. Eu não acho que ele foi esse Eu cara. vou nesses três, então. Já que só pode ser três, eu vou com esses três também. Messi, então na Copa do Mundo você libera o Redondo. Rapaz, não é assim não, cara. Não é assim que funcionam as coisas, não. Você preserva o Redondo ou libera o Redondo na Copa do Mundo? Eita, nós, hein? Manteve? Tem como você falou, cara. Por exemplo, a gente, não falaria do Bad, mas não tem como. Você já meio que já mata, assim, jogando no peito da gente, cara. Pô, Zidane, Maradona e Cruyff, assim, pô. Ô, José, você tem que votar por último, você está induzindo meus amigos aí, cara. Pô, você já joga, né? Você joga, por exemplo, você entra com a trinca de ais aí, você... Pô, é foda. Eu ia colocar 4 no meio de campo, cara. Entendeu? Mas aí depois você ia ficar doido no ataque também, né? Essa é a mas aí é menos pior. Matheus, você manteve também? Eu não tem jeito, cara. Eu penso aqui outro, mas assim, não tem quem então, tirar. Nosso meio-campo ficou Zidane, Cruyff e Maradona. É difícil mexer. Eu gostaria de mexer, mas tenho dificuldade. Principalmente pelo recorte ser Copa do Mundo. Se fosse outro recorte, eu mexeria, mas pelo recorte Copa do Mundo, eu fico com assim, um coração doendo de não botar o Xavi, mas não tem jeito. Vamos para o nosso ataque. Fala comigo, Matheus, seu trio de ataque. E aí, cara, nada impede, por exemplo, você podia ter tirado o Cruyff, botado alguém, eu acho que eu faria isso. Botaria o Xavi, jogaria o Cruyff pro ataque, entendeu? A minha ideia era essa, entendeu? De repente colocar o Iniesta e jogar o Maradona fazendo um segundo atacante ali, enfim. Até porque na Argentina ele foi goleador, né? Então ele tem vaga aí nesse ataque. Mas vamos lá, trio de ataque. Agora não dá para vocês voltar atrás mais. Paulo Rossi. Eita. Paulo Rossi. E expressão em Copa do Mundo? História das Copas. Paulo Rossi. Eu sei que não é tão jogador, mas o peso que ele tem para a Copa é absurdo, cara. Que é o... Eu coloco o Furlan. E é foda, vai ficar... Porra, o Messi é o Cristiano Ronaldo, velho. Mas em Copa do Mundo, você se acha pensar que os dois bem... têm vaga? Porque, assim, os dois têm vaga para mim, praticamente todos em Copa do Mundo... Mas pensando no recorte Copa do Mundo, será? Em Copa do Mundo, exato, não. Então... eu tô te falando, se a gente for usar a questão de peso de Copa do Mundo, seria até uma coisa muito, assim, muito contra o que eu acredito, mas dentro de número de futebol. Seria colocar o que representa o Paulo Rossi, o Furlan e o que tira o número de gols do Ronaldo Fenômeno, que é o Miroslav. Claro. Exatamente. Mas assim, a nível de peso.
Agora, Mas aqui, Josiel, ó, esse é meu ataque. Só um detalhe. Nosso critério é talento, rendimento. Que assim, Sim, não é só quem ganhou fez gol. Né? O nosso claro, critério sim. aqui é os melhores que atuaram melhor, que foram mais determinantes, que foram realmente. Enfim, é um conjunto de fatores. Não é só assim quem tem os melhores números. Sim, Né? sim. Mas fechou, beleza. Então, peraí, Trio de ataque ficou Forlan, Close centralizado e Paulo Rossi. Paulo Rossi, beleza. Paulo Rossi. 2 centroavantes mais tipo o JJ. Mercinho, e aí? Caramba, hein? Que merda, hein? Rapaz, eu tô pensando aqui, tem tanta gente, né? Tem muito. Baggio, Paulo Rossi, Gerd Miller, Messi, Cristiano Ronaldo. Se fosse, por exemplo, a Alessa Eurocopa de 88, o Van Basten estava nesse time né? fácil. Não, para melhor centroavante de todos os tempos. O Bergkamp fez 2 grandes Copas. É. O Bergkamp fez 2 grandes Copas. Mas eu tô ajudando muito vocês, né, cara? Porra. Eu vou de Gerd Miller pela história. Entendeu? Vou de... Caramba, cara. Eu vou de Messi, que deixar o Messi fora eu não consigo, entendeu? O José não ficar chateado também. Rapaz, agora eu tô na dúvida, hein? Cara, se fosse... Não sei, né, cara? Você tá igual os caras que votam no prêmio do The Best. Eu tô entre Cristiano Ronaldo e Baggio, cara. Só, né, cara. Eu tô entre Cristiano Ronaldo e Baggio. É número, vou fazer número. Pô. Cara, não, vocês acham que eu implico, cara, mas não é implicância, pô. Oi? Vai lá, Gerd Miller, Messi. Messi, Baggio. Ih, rapaz, temos nada ainda em comum, hein? E aí, José? Você não vai fazer tudo diferente também para fuder o trem, né? Aqui, vocês são piadistas, cara. A gente tem a tendência de votar o que a gente viu, o que a gente conhece. Se a gente pesquisar, ó, Jules Fontaine foi o cara que mais fez gol numa única edição de Copa, atacante. Puskas. Ninguém fala dele, né? Para quem não sabe, a seleção mais efetiva no ataque foi a seleção da Hungria de 54. Mais de 5 gols por jogo de média. 5,4 gols de média. O ataque era Cox. Copa com mais gol também. O ataque era Cox, Feldor, Albert e Puskas. A gente não vai votar nesses caras por quê? É Copa do Mundo, ué. Aquela seleção ficou 60 jogos invicta. Assim, em 60 jogos ela perdeu 2 jogos. Uma foi a final para a Alemanha. E existe a lenda de que a Alemanha estava dopada, né? Existe a lenda. Não, que ela estava dopada, né? A seleção da Alemanha estava dopada. Então eu vou votar. Ó. O primeiro que eu vou votar é o Gerd Miller, que eu acho que ele Temos uma unanimidade, beleza. Icônico. Ele é icônico na Copa do Mundo, ele é icônico. Ele, por muito tempo, ele foi o maior goleador da história das Copas. Então ele é icônico. Ele fez 10 gols em uma Copa, né, velho? Sinistro. E foi campeão. Né? Então, eu acho que ele foi campeão em 74. Não quando fez 10 gols. Ele fez 10 gols sem ser campeão. Né? Já é absurdo. Então, ele é um. Outro que é muito importante na história das Copas, que fez gol em final de Copa do Mundo, é o Gija. Copa de 50. Fez não é? Todos os jogos em 50. Exatamente. Se a gente está falando de Copa do Mundo, como atacante, a gente não pode esquecer dele. Então, assim, se a gente for analisar isso aí, o Messi e o Cristiano Ronaldo, nesse sentido, fica para trás. Nenhum dos dois, o Messi eu tenho certeza, o Cristiano Ronaldo eu não tenho certeza. Nunca fizeram gol num jogo mata-mata de Copa do Mundo, só fizeram gol na primeira fase. Não dá para você considerar esses caras para o recorte Copa do Mundo como destaques, né? Assim, não dá. Mas não fica feliz, não, que eu não vou votar no Close. É o que eu falo do equilíbrio, tem que ter as duas coisas. Mas Gerd Miller é um. Vou votar no Jules Fontaine, que é outro. E o terceiro eu estou na dúvida. O terceiro eu vou votar num que ninguém citou.
Nas Copas do Mundo, ele é gigantesco, que é o Eusébio de Portugal. Então, eu tava... É verdade, hein? Ele é gigantesco. Se vocês pesquisarem... Copa de 66. Exatamente, ele é gigantesco, cara. Eleito maior jogador de Copa e tudo. Tem um inglês também que decidiu as Copas de 66 e 62. Chama Hungs. Ele é muito grande para a Inglaterra em história de Copas também. Mas eu vou ficar com esses três aí: Eusébio, Jules Fontaine e o Gerd Miller, nas Copas. O Messi é o concurso. Tá, então a gente tem uma unanimidade, Gerd Miller. E duas vagas com uma galera que tem um voto só. E no meio dessa galera temos Messi, Klose, Forlan, Paulo Rossi. Eusébio. Eu voto no Eusébio, já vou colocar aqui. Eu tenho que escolher mais um, né? Vocês escolheram mal, cara. Eu colocaria o Neskens ou o Bergkamp, que para a Copa do Mundo, para mim, são gigantescos. Mas eu não posso votar, então eu tenho que escolher um de vocês aí. Dos que vocês escolheram, difícil pra caramba, hein? Uai, vamos votar entre esses aí agora, ué. Mas em tese vocês já votaram entre esses, não? Não, quais são as opções que estão empatadas aí? Sobrou Messi, Forlan, Paulo Rossi, Roberto Baggio. Klose e Eusébio. Klose, Eusébio já foi votado. Aí tem esses 5. O Eusébio tá... Cara, desses 5... Vamos fazer o seguinte, cara. Cada um escolhe um desses aí. Show. Escolhe um que é mais importante para ver. Mas vocês vão escolher os que vocês já votaram. Vai empatar. Não, eu até mudo. Desses que estão aí, o mais grande em Copa foi o Paulo Rossi. Então vamos botar ele. Paulo Rossi. Esse é o nosso trio de ataque. Então, registrado, vou pedir para a produção. Produção, coloca o campinho com a nossa seleção prévia. Essa é a prévia. É a seleção que a gente escolheu no chute. E agora a gente inicia a nossa saga em busca da seleção de todos os tempos, no mano a mano, Copa a Copa, batendo pau a pau, posição por posição. Beleza? Então vamos que vamos iniciar essa primeira temporada e o nosso embate vai começar no gol. Arte nova para a segunda temporada, vê se ficou bonita, galera. Arte nova. Bacana, hein? Pô. E no gol temos o embate. Eu acho que aqui já vai ter polêmica, o José já vai reclamar, tenho certeza. Que a produção colocou. Como a gente fez anteriormente, e isso, pessoal, não é uma coisa que a gente escolhe. Não adianta a gente ficar aqui falando mentira para vocês também, porque, né, a gente tem que falar as coisas com... O que o José falou, eu acho que faz todo sentido. A gente esquece um pouco do recorte antes disso. Mas é porque tem muito pouca imagem, é muito mais relato, e aí é muito difícil, cara, assim, você só replicar um discurso, entendeu? Quando você tem mais imagens, tem mais conteúdo para você assistir, tirar as suas próprias conclusões, obviamente que você vai ter um apego maior. Então, a chance de eu gostar mais do Lan do que de um lateral direito de 1930, obviamente que é muito maior, porque eu vi muita coisa do Lan e vi muito pouca coisa do outro. Senão a gente vira só papagaio que fica repetindo. Então, para não ser injusto nesse sentido, quando que a gente começa a ter um volume de imagens, realmente de vídeos e jogos completos, tapes, para poder assistir e realmente tirar conclusões? A partir da Copa de 70. Então, a gente sempre faz um selecionado dos maiores nomes pré-70 e esse selecionado disputa a partir da Copa de 70 com a seleção daquela Copa. E o vencedor desse embate vai disputar com a seleção de 74 e assim sucessivamente. Beleza? E o primeiro embate, a produção escolheu como maior goleiro pré-70 o Yashin, que foi citado aqui no nosso bate-papo. Acredito que ele é, de fato, o maior nesse período. A FIFA, por exemplo, fez a seleção de todos os tempos. Ele foi o goleiro, para ter ideia, de todos os tempos, né? Incluindo até os dias atuais. E não só Copas do Mundo. E na Copa de 70, quem ganhou o prêmio de melhor goleiro foi o Sepp Maier, da Alemanha, mesmo
com o goleiro uruguaio fazendo uma baita Copa. Muitos acham que ele foi melhor. Há esse debate aí e tal. Enfim, eu coloquei o Sepp Maier, no meu voto foi para a Copa de 70. Se alguém achar que não é ele, que é o outro, podemos considerar também, fiquem à vontade. Beleza? Então, começando o embate, Mersim, quem representaria melhor os 11 maiores da história das Copas? Yashin ou Sepp Maier, na sua opinião? Yashin. Matheus, fala daí. O legado do Yashin, o que ele faz, né? O que ele representa, a ideia de toda uma geração, né? O Aranha Negra, tudo que faz. Eu acho que ele é absurdo, né? Para gol. Rives, né, cara? Meio Matrix, né? Josélio. Yashin. Então temos uma unanimidade aí, produção. Show de bola, gente. E aí eu vou revelar para vocês, as reuniões foram intensas para buscar esses nomes. O quanto o futebol mudou. É impressionante o quanto que até esse momento aí, muitos times do mundo afora aí não jogavam com laterais. Eles tinham defensores. Então, você encontrar um lateral é realmente muito difícil. Então, vai acontecer em alguns momentos o cara que a gente colocou na lateral aqui, ele é um defensor. Então, às vezes, jogava como zagueiro. Isso era natural naquela época. A posição de lateral ela se consolidou mais mesmo meados da década de 70 e principalmente de 80 para cá, que o lateral passou a ser um cara mais determinante, principalmente no ataque, enfim. E aí, a gente tem o embate. O pré-70, o lateral uruguaio, que era um lateral que ele era chamado de marcador de ponta, para você ter ideia. Então, ele era o cara escolhido para marcar o ponta esquerda adversário. Então, era um cara praticamente para ficar marcando mesmo o atacante adversário. Então, é o Gambetta enfrentando uma das lendas do futebol alemão, né, que fez uma boa Copa. Talvez a melhor Copa dele é a próxima, mas em 70 já fez uma boa Copa, que é o Bert Vogts. Josélio, faz o efeito contrário aí, manda do seu voto. Eu vou votar no alemão. Bert Vogts. Matheus. Ele até tinha sido citado, o Vogts. E, gente, fazer uma menção aqui. Que camisa bonita essa da Alemanha, né, cara? Muito, puta né, que cara? pariu, cara. Bonita mesmo. Essa camisa é maravilhosa, Essa velho. é uma boa para vir para a coleção mesmo, hein? Esse uruguaio aí era o lateral direito na seleção uruguaia de 50. De 50, isso aí. Isso. E você vê, a cara dele tá mais acabado que eu, cara. Em 50 eu tinha vaga, filho. Mesmo com esse porte aqui. Matheus, vai ser unânime? Até Bert porque, Vogts, com todo respeito ao Gambetta, né? Acho que a gente não tem nem muita... E assim, foi um custo, hein, gente? Para a gente achar esse defensor pela direita aí, que fez realmente uma baita Copa. Ele até hoje, ele tem até estátua no Uruguai lá, porque ele é um dos campeões de 50 e talvez o principal defensor daquela seleção. Dupla de zaga, a gente tem também, assim, talvez nesse quesito seja o mais disputado, porque a gente tem grandes defensores no resto do mundo aí, desde sempre, né? Então, o Bobby Moore, que foi citado já aí, um baita zagueiro, monstro, ídolo na Inglaterra, e a gente escolheu o Nasazzi, o uruguaio, que bicampeão de Copa do Mundo pelo Uruguai, e talvez um dos grandes nomes daquele período, que vai disputar aí com a dupla Chumpitaz, peruano, talvez o maior jogador da história do Peru, né? Para muitos e Beckenbauer, que também já falamos sobre, e aí a bola está com vocês. Mersim, forma a sua dupla aí. Bob Moore e Beckenbauer. Josélio. Siga o Emerson aí. Mas que o Pelé tem elogiado demais o Chumpitaz, ele fala que era um marcador absurdo. Clássico, mas cara, o que o Bob Moore representa... É impressionante, eu vou falar o Pelé fala muito... Eu pesquisei bastante sobre ele esses dias,
Rapaz, o tamanho desse cara, velho, no futebol é absurdo que esse cara foi pro futebol peruano. Monstruoso mesmo, assim. Todos O os Pelé grandes elogia ele atacantes demais. do Ele fala, mundo elogiam pra caramba ele, é impressionante. Bom, então nossa zaga tá mas é o que a formada gente falou. e Tá. vamos só ouvir o Matheus aí para ver se foi unânime. Não, é o que eu falo, né? Dentro da questão do que a gente vê dentro de história, o que é o Bob Moore para a Inglaterra, né? A questão da invenção do futebol que ele representa, eu acho que é Bob Moore e Beckenbauer mesmo, não tem jeito. Eu vou com os relatores aí. Show. E, de novo, a dificuldade para você encontrar um lateral esquerdo Não que tinha, se não, cara. destacasse realmente, não acha. É impressionante. Então, assim, na Alemanha de 54, você tinha o pilar da defesa daquela Alemanha campeã de 54, que tinha uma defesa forte, e uns nomes difíceis para a gente falar também, né? Mas o Kohlmeier aí da Alemanha, que era o defensor pela esquerda, que foi escolhido para disputar com o Facchetti, que é um baita nome do futebol italiano. Acho que não vai dar jogo também. Vocês me digam aí. A gente já teve um embate entre o Facchetti e o Maldini, então você vê que não, Vai ficar difícil. não é meio... Então, unanimidade para o Facchetti aí, pessoal? Bora. Segue o jogo. E aí agora começam alguns embates mais puxados, né? Então, no meio-campo, a gente tem talvez o maior nome daquele momento ali da seleção uruguaia, né, da Copa de 50, Obdúlio Varela, e o Overatti, que era meio-campo da seleção alemã em 1970. Era um meio-campo que fazia mais essa função de marcação. E fica com vocês essa escolha aí. Vamos de quê? O tamanho do Varela na Copa, o que ele representa para o Uruguai também é absurdo. Eu acho que aí, historicamente, eu vou de Obdúlio Varela. Eu também. Vou seguir também. Pelo histórico, como diz o Matheus. Ele é muito grande no Uruguai. Show. E agora? Temos aí Bob Charlton, da Inglaterra, campeão do mundo, e Mazzola, grande nome do futebol italiano e da Copa de 70. E agora? Só que eu acho que o Mazzola italiano é com Z só, hein? Acho que não. O Mazzola com 2Z é o brasileiro. Não, acho que é com 2 também. Acho que é. Então vai virar Mazzola, né? Eu vou de Bob Charlton, gente, pelo que também, dentro de recorte, apesar que o Mazzola é grandioso, mas o Bob Charlton é aquela história do Bob Moore, Bob Charlton, aquela história do que é a Inglaterra, apesar do futebol inglês. Aquele pragmático, mas assim, é um cara que é diferente. Você acha que a Inglaterra vem forte para 2022? Eu acho que vem. Também acho, cara. Acho que é uma das, é uma das favoritas. Na minha opinião também. Mas vamos lá. Bob Charlton, então, com 1 voto. Mercim. Eu vou de Mazzola. Vou jogar a bomba na mão de José. Aí que tá. O que eu ia falar, ó. Eu tenho a impressão, pelo que eu já li, que eu já vi, que eu já estudei, que o Mazzola foi melhor. Mas no futebol, o Bob Charlton é maior. Né? Eu acho que o Bob Charlton ganhou, ele era o símbolo de uma seleção que foi campeã, né? Então, assim, eu acho que o Mazzola foi melhor, mas eu vou votar no Bob Charlton. Boa. E fechando o nosso meio, baita embate, símbolo da seleção italiana, campeã do mundo, leva nome, tem estádio importantíssimo no mundo que leva o nome dele, que é Giuseppe Meazza, e o peruano, destaque, chuteira de bronze na Copa de 70, que é o Cubijas. E aí? Aí eu vou trabalhar com aquela ideia de que, como bom professor de história, olha o peso que tem o Giuseppe Meazza, o que ele é para a Itália, gente. Apesar que o Cubijas, assim, aí você já consegue ver lances, ver a diferença, mas
o que é o Giuseppe Meazza para a Itália, igual a gente falou aqui, a gente não viu o Garrincha, a gente não viu o Nilton Santos, mas o que deve ser o italiano pensando no Giuseppe Meazza também. Não, o Cubillas, ele foi chuteira de bronze em 70, chuteira de ouro foi o Pelé, e ele foi o terceiro artilheiro daquela Copa. Ele foi o terceiro maior goleador da Copa. Fez uma baita Copa. Mas eu vou pelo lado histórico aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, e aí, ó, meus companheiros, meus ex-atletas, pós-atletas, perdão, fiquem à vontade. José, gostou desse embate? Me fala. É difícil, né? Porque no lugar do Giuseppe Meazza, aí tem outros grandes nomes aí do futebol, né? Tem o Pedro Rocha, uruguaio, tem um tcheco, que foi considerado o melhor na Copa de 58, um dos melhores na Copa de 54, 58, que é o Massa Pustis, né? Então, assim, mas tá bem representado aí, eu vou votar no Cubillas. Assim. Caramba. O Pedro Rocha era um cracaço, né? Jogou muito. Houve essa dúvida aqui mesmo. Cara, eu vou seguir o Matheus na questão da história, cara. Entendeu? O tamanho do Giuseppe Meazza, né? Pois é. A tristeza é que você tem muito pouca coisa para ver do Meazza. É, exatamente. É complicado, né? Quando você começa a estudar o Leônidas, assim, pelo que você lê, o Leônidas, ele era... Se ele tivesse jogado numa época que tinha mais mídia, mais... tudo, o Leônidas seria gigantesco, cara. Leônidas e Domingos da Guia, né, cara? É um troço assim que... pelo que falam, entendeu? É absurdo, né? A diferença técnica dele para os demais da época, né? Pois é. Então vamos para o nosso ataque, para a reta final. Então, no nosso ataque, um embate uruguaio. A gente tem o Didia, baita nome, e o Cubija, que foi o atacante uruguaio também, que fez a semifinal. Esse é o Luiz Cubillas. Luiz Cubillas, fez a semifinal contra o Brasil, né? E aí, quem leva? Eu vou de Didia. Eu vou de Didia, porque decidiu a Copa, né, cara? Exatamente. Eu também. Exatamente. Fiz a colocação que eu acho que é... Show. Não é para qualquer um, não, né, cara? Você ganhar do Brasil aqui. Daquela seleção. Aí vamos criar... Né? Fazer gol em todos. Vamos levantar a polêmica, né? Nem o Romário. Aí quem decide a Copa, Messi? É o Didia ou o Barbosa que decide a Copa? Ah, não faz isso não, Matheus. É uma covardia. Exatamente, a maldade. É a covardia que eu falo. E que muita gente vai fazer esse massacre. E achar que é a culpa do cara. Mas, cara, isso foi mesmo. O cara foi massacrado, cara. O cara foi massacrado até o fim da vida dele, cara. Por isso é um absurdo, cara. Viu? Tem um documento. E aí você tira o mérito do Didia, que o cara faz, o que o Uruguai faz. Sabe? Então, tipo assim, como é que o povo ele realmente é o seguinte, ele pensa pequeno, né? Aí você desmerece tudo que o cara faz, que o Uruguai faz, para execrar o Barbosa. E tem a questão do racismo aí também, né, cara? Claro. Tem muito disso. E aí? Só vou fazer uma pergunta. Qual dos dois aí dá prêmio? Qual dos dois representa prêmio? Eu já vou votar por prêmio, entendeu? Se o Bichovetes aí, que eu não sei falar o nome dele, se ele desse prêmio para alguém, então eu vou o seguinte, eu vou votar em quem tem prêmio, tá? Eu vou... Como é que é o Bichovetes, que deve ser um monstro também, mas quem tem prêmio... Foi vice-artilheiro da Copa, né? O Bichovetes aí. O pronúncia a gente não vai saber desses nomes feios aí. Mas assim, é o que a gente fala. Ao mesmo tempo que a gente acha baitas defensores, linha de ataque, nesse momento, assim, grandes nomes, expressão, você não encontra tantos quando você exclui os brasileiros, cara. Se você pegar nessa Copa, só a Copa de 70, em destaques, você teve, em destaques, tá? De meio para frente, Gerson, Tostão, Rivelino, Pelé, Jairzinho. Todo mundo é destaque da Copa. O Gerson foi chuteira de prata na Copa, cara. Então, assim, os destaques, linha de ataque, era muito. O Brasil predominava muito nessa época. É uma conversa que a gente vem tendo aí há bastante tempo. Então, assim, é algo que o Brasil sempre produziu em quantidade muita gente boa.
Né? Você tinha no Banco do Brasil, você tinha muita gente boa, Paulo César Caju, você tinha Edu, era uma galera muito boa. Então, assim, não é simples a tarefa de você achar grandes atacantes em Copas nesse período aí, até 70 e tudo. Tinha o Dadá, né, cara? O resto do mundo, tinha o Dadá. Enfim, eu acho que esse aqui não tem muita disputa, né? Não tem. Eu acho que o Puskás briga para estar no último episódio. É uma visão minha. E acho que a Hungria merecia ter uma Copa pela seleção que ela teve. Mas... Agora, aqui, você sabia que na década de 40, a grande seleção do mundo era a Argentina e não teve Copa. A Argentina foi a primeira tricampeã da América. Na década de 50, a grande seleção do mundo era a Hungria e não ganhou Copa. Na década de 70, a grande seleção do mundo era a Holanda e não ganhou Copa, cara. Olha que aberração do esporte. José, e reza a lenda que na década de 50... A década de 80 do Brasil. A década de 80 do Brasil. Não ganhou Mas a década de 50, a seleção da Hungria se reduz ela ao máximo, porque tem toda a Revolução de Veludo, que eles mataram vários jogadores que faziam parte de times que contrariaram o governo húngaro. E que realmente, se a Hungria ela tivesse, muita gente brinca, tivesse lá do ocidental, a Hungria teria um legado para o futebol contemporâneo absurdo, ela não acabaria, porque aí quando vem o lado socialista, eles vão fechar o futebol, porque muitos jogadores da seleção húngara se colocaram contra o governo socialista na época. Aqui, e não era só a Hungria, não. Era a Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Todas elas. Exatamente. Mais para o lado oriental da Europa. Uhum. Socialismo só faz merda, Matheus. Aqui, então o Puskás não vamos nem debater nesse momento aqui, né, gente? Puskás leva, né? Só acrescentando no que o José falou, a década de 90, a Holanda tinha uma baita seleção também e não levou nada, né? Aliás, a Holanda nunca leva nada, essa porra. A Holanda é complicado. E agora, galera? Quem é o nosso centroavante? Quem é o nosso centroavante na seleção top 11? Uai, se a gente usar a lógica, é o Gerd Müller, porque todos nós votamos no Gerd Müller, né? Mas o Eusébio foi muito grande. Pois é, o Eusébio é monstruoso, né, cara? Você deixou o Jules Fontaine de fora dos 3 antes de 70, né? Mas é porque ele jogaria na vaga do Eusébio, né? Eu voto aí no Gerd Müller. E assim, ô Josélio, o trio de ataque, cara, é um trio de ataque poderosíssimo pré-70, tá? É Didia, Eusébio e Puskás, cara. Como é que você tira alguém aí? Né? O Fontaine disputaria com o Eusébio. Acho que estaria bem representado com qualquer um dos dois. Fechamos? Gerd Müller. Então, produção, por favor, coloca pra gente aqui. Não tem técnico, não? Não. Top 11, só os 11... Só os 11 de linha. Na primeira temporada, como era Brasil, aí a gente optou por escolher um treinador para representar. Entendi. Mas acho que pro resto do mundo, vamos só em busca dos... O técnico ia dar uma briga boa de Guardiola com o Rinus Michel. Mas o Guardiola não jogou Copa, não ia ter, né? Não foi, não era ele, era o... Como é que ele chama? Era o... Do bigodinho lá. Del Bosque? Del Bosque. É verdade. Que não fazia nada mais que a obrigação, que era não mexer no que o Guardiola fazia. Era o que o Guardiola fazia, é verdade. Moçada, então, deixa o like se gostou, né? O dislike se não gostou, comenta embaixo quem que faltou. Acompanhe toda semana episódio novo da nossa temporada Saga Top 11 e vamos buscar. E podemos fazer no final, a proposta fica aí, o embate entre seleção top 11 e resto do mundo contra a seleção top 11 Brasil. Né? Um episódio especial aí que vai ser bacana. Maravilha. Vai ficar bom, hein? Obrigadão, galera. Semana que vem tem mais. Aquele abraço. Gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, Bom demais falar com vocês, gente.